Agora vamos então falar um pouco sobre o que mais interessa, que seriam os resumos. Será que vale a pena fazer os resumos? Eu, por exemplo, funcionava muito bem fazendo resumo das matérias. E os dois principais modos de resumo que eu fazia eram os mapas mentais, e isso bem antes de saber que eles tinham esse nome. E aqui, só para fins didáticos, para minha cabeça funcionar melhor, vamos chamar eles de esquemas, que era como a gente chamava eles antigamente. Então, eu montava vários esquemas no meu caderno. Era como se fosse assim, uma coisinha puxando a outra, sabe? Com várias setinhas, tal qual uma teia de aranha mesmo, formando o que a gente chama hoje dos mapas mentais, né? Que são agora famosos aí entre os concurseiros. E o que precisava escrever, fossem conceitos ou exemplos, ou mesmo os dois, eu ia puxando uma setinha desses mapas, onde estava determinada a palavra-chave, e ali eu escrevia ou o conceito, ou o exemplo, ou os dois, enfim. E se não fosse um mapa mental que eu tiver, assim, se esse resumo não fosse feito por um mapa mental, ele era sempre feito por uma estrutura organizada, sabe? Uma estrutura organizada em tópicos e subtópicos. Às vezes você tem um tópico aqui, um subtópico um pouquinho mais à direita e por aí vai. Tudo realmente bem dividido. E eu sempre tive o hábito de usar aquela caneta de 4 cores para escrever, sabe? Isso também facilitava muito na hora de usar as cores de forma mais padronizada, sabe? Quando você às vezes usa uma cor, sei lá, para uma exceção, uma outra cor para um conceito e por aí vai. Eu tenho ainda, né? Na verdade, muita memória visual dos meus cadernos e os resumos, e também dos esquemas que eu fazia. E eu vivia acrescentando coisas aos cadernos quando eu errava as questões. Então, se tinha alguma coisa que estava faltando no meu resumo, que eu via depois de errar uma questão, eu colocava isso lá no resumo depois. Então, para fazer esse tipo de resumo, é sempre bom você se ligar em palavras-chave, em frases centrais dos textos, ou mesmo das aulas em vídeo. Você está vendo uma aula, você capta ali uma frase central, uma palavra-chave que o professor está falando, você se liga nos conceitos e também nos exemplos, especialmente aqueles exemplos que transmitem todo o conceito aprendido. Sabe aqueles exemplos que só de você falar você já lembra tudo que estudou? Eles são ótimos também para você colocar no resumo, porque assim você escreve menos e você consegue lembrar de bem mais coisa. Eu tinha um resumo de português, inclusive, por exemplo, que transformou o que eram 12 pequenas apostilas de português em um resumo que tinha ali, no máximo, umas 2 ou 3 folhinhas. E essas folhinhas de português, elas eram revisadas por nós diariamente e sempre quando possível. E até abrindo aqui a intimidade para você, e desde já peço desculpas por isso, mas tinha xerox dessas folhas coladas até em frente ao vaso sanitário. Acho que o Diego lembra disso daí também quando a gente Lembro. estudava. Então, assim, um momento de ir ao banheiro acabava sendo um momento de dar uma revisada em português. Enfim, então, para mim, o que funcionava melhor 99% das vezes era fazer meus próprios resumos. Isso ajudava para mim tanto na fixação do conteúdo, quanto no momento da revisão posterior. A gente fez tudo, nossos estudos, a gente fez tudo muito na tentativa e erro, sabe? Então eu peguei meio que essa mania, eu acho especialmente no início dos nossos estudos em grupo, onde a gente montava esquemas para explicar a matéria uns aos outros. E uma observação que a gente vai sempre lembrar aqui é que tudo deve ser feito de forma ativa. Então, esses resumos, Verdade. tenta também você escrever com as suas palavras, sabe? E caso você já faça resumos e também já se dê bem usando esse método, coloca aqui nos comentários e bota a hashtag time resumos para saber se você é uma das pessoas que já está fazendo resumos e se dá bem com isso também.